Então tem pecado que não é para morte, que é para repreensão, mas tem pecado que é para morte. Fé também é mais ou menos por aí. Existe tamanho de fé, existe quantidade de fé e existe qualidade de fé. Segundo a palavra de Deus, um certo centurião da cidade de Cafarnaum foi até a Jesus. E chegando a Jesus, este homem se apresenta ao mestre e diz: Senhor, o meu criado está à beira da morte em casa, rogo-te que o cure. O homem não está chamando Jesus para ir em sua casa. O homem está dizendo: Senhor, rogo-te que cure o meu criado, porque ele irá morrer. E criado aqui é visto como um filho. Segundo a palavra de Deus, Jesus não se detém e fala: vamos para a sua casa. Quando Jesus coloca o pé, o centurião olha para Jesus e fala: Senhor, não sou digno que o Senhor entre na minha casa, que o Senhor esteja sob o mesmo teto que eu. Sou pecador. E além do mais, o centurião cuidava de uma unidade de 100 soldados militares. Então ele diz: eu tenho homens ao meu respeito, à minha disposição. Eu digo a esse vai e ele vai, eu digo ao outro vem e ele vem. Não sou digno que o Senhor venha até a minha casa por causa do peso de meus pecados. Faça o seguinte: libera uma palavra e o meu criado será curado. Segundo a história, Jesus olha para ele, se volta para a multidão e diz: nem em Israel eu achei tanta fé. Jesus está falando de quantidade de fé. Então Jesus libera a palavra e o moço é curado por causa da quantidade de fé que o centurião tem. Sim ou não? A Bíblia vai dizer que quando os discípulos tentam expulsar um demônio de um homem lunático, eles tentam uma noite inteira tirar o demônio daquele menino. O pai do menino chama os discípulos, eles não conseguem. Ao chegar em Jesus, Jesus levanta a mão e diz: sai, e o demônio sai. A história vai dizer que os discípulos agora vão chegar em segredo até Jesus e falar: Senhor, porque nós tentamos expulsar a noite inteira e não conseguimos, sendo que o Senhor com uma voz de comando fez que o demônio saísse. Jesus falou: é por causa da vossa pequena. Então fé tem quantidade e fé tem tamanho. Segundo a palavra de Deus, quando está no barco e que tem uma grande tempestade, a Bíblia vai dizer que os discípulos se amedrontam, os discípulos se acuam por causa da tempestade. Jesus vai chegando até eles, dá ordem ao mar para parar e no mesmo instante dá uma repreensão: porque temeis, homens de pouca fé. Quantidade. Quando Jesus fala nos discípulos lá do menino que eles não conseguiram expulsar o demônio, de quantidade de fé, Jesus também dá uma contrassenha e diz: se tiverdes fé como o grão de mostarda, como o grão de mostarda. Aqui Jesus não está falando nem de quantidade e nem de tamanho. Jesus está falando de qualidade de fé. Jesus fala assim: se tiverdes fé como, não é do tamanho, é como um grão de mostarda, direis a este monte: sai daqui e vai para lá, e ele sairá, e nada vos será impossível. O que é isso? A metáfora de Jesus é a seguinte: a semente da mostarda é a menor semente em todas as hortaliças. A história vai dizer que quando ela cai num canteiro bom, num terreno bom, não dá para as outras, não dá para alface, não dá para cebolinha, não dá para o almeirão. A mostarda, ela cresce, torna-se a maior e toma conta do canteiro. Jesus está falando que não precisa ter quantidade, que não precisa ter tamanho, precisa ter qualidade. Não importa o tamanho da tua fé para Jesus fazer o que ele tem que fazer. Se você chegou aqui, é porque você tem fé no mesmo Jesus que eu tenho. E não importa o que Satanás falou, o que ele falou está determinado. Se você acredita, toma posse e adora o nome dele nesta noite. Aleluia. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Por que falar do cego de Jericó? Porque eu encontro alguém com características de fé, com atitudes de fé que não vou encontrar em nenhuma outra passagem na palavra de Deus.
Segundo a palavra de Deus, Jesus está saindo da cidade de Jericó. Jesus está passando pela entrada e saída da cidade. Segundo a história, quando Jesus está a certa altura de sua caminhada, ele vai ouvir alguém gritando. A história narra que este alguém é Bartimeu. Bartimeu era um cego de Jericó. Talvez se eu perguntasse para algumas pessoas qual era o nome do cego, essas pessoas me diriam, é Bartimeu. Bartimeu não era o nome de cego. Bartimeu era uma pronúncia que indicava-os como sendo filho de Timeu. Exemplo, quando Jesus chama Jonas, ele diz Simão, ou a Pedro Jesus diz Simão Bar-Jonas. Ele está dizendo Simão, filho de Jonas. Quando Jesus fala com João, Jesus fala João Bar-Zebedeu. Jesus está dizendo João, filho de Zebedeu. Bartimeu, que aqui quer dizer filho de Timeu. Então o cego, de fato, não tem o seu nome revelado na Bíblia. O cego não tem o seu nome narrado na Bíblia. O que se conhece? O pai do cego. Se conhece o pai do cego por causa da história do pai. A história do pai tem um reflexo na vida do filho. Segundo consta, na filosofia similar, Timeu foi um homem, um general do exército romano, que comandava uma unidade militar em Betel. A história diz que este homem, Timeu, ele vai tornar-se um revoltoso. Depois que ele recebe a aposentadoria, que ele é reformado militarmente falando, ele torna-se um homem de bem, de muitas propriedades. Ele torna-se um comerciante do alto escalão da sociedade. Mas quando acontece a tomada romana na Palestina, a história também diz que tudo que Timeu tinha é tomado dele. Então ele torna-se um homem pobre com orgulho ferido. Agora ele começa a tornar-se, a formar revoltas contra a tomada romana da Palestina. Ele começa a formar pessoas para que essas pessoas brigassem contra o povo que ia tomar, os romanos que iam tomar a Palestina, para que você possa entender o que Deus vai falar nesta noite. A história vai dizer que tinha uma punição para todo revoltoso como era Timeu. Essa pessoa era pega, era morta, crucificada, muitas das vezes escalpelada, açoitada. Pegavam a sua família inteira. O castigo era, eles iam pegar toda a sua família e matar à sua frente. Depois iam pegar a pessoa que se tornou revoltoso, pregá-lo em uma cruz e deixá-lo morrer, pingar, secar o seu sangue até que ele morresse. A história diz que quando deixavam alguém da família de um revoltoso morto ou vivo, seria simplesmente para essa pessoa tornar-se exemplo para as outras. Tipo, pegaram Bartimeu, que é filho de Timeu, arrancaram as suas vistas, para que todo mundo que olhasse para ele agora, olhasse para ele e dissesse: eu não quero ser como ele, então eu não posso lutar contra os romanos. Isso aqui é a pressão romana contra a tomada palestina. Eles começam a pressionar o povo dessa forma. A história diz agora que Timeu fica cego para servir de exemplo para as outras pessoas, para que ninguém pudesse ser um revoltoso, para que ninguém pudesse atacar o povo romano, a revolta romana. Eles eram revoltosos em sua razão. Os romanos não, mas os romanos queriam a Palestina, e essa briga dura até hoje. Segundo a história, a filosofia vai dizer que ele morre, que agora seu filho torna-se cego, e todo mundo que passa, onde vê aquele menino, olha para ele e diz: é Bartimeu, ou seja, filho de Timeu. É aquele que o pai morreu e lhe arrancaram os olhos. É aquele que eu não quero ser como ele ou como a família é. Ele traz consigo o peso de uma história. O peso da história que ele traz consigo é a seguinte: é aquele que o seu exemplo não pode ser seguido, é aquele que precisa ser ignorado, é aquele que precisa pedir esmola e ficar sem visão à beira do caminho, porque ele é filho de alguém que lutou contra algo bom lá atrás. Sabe o que acontece? A nossa guerra, a nossa luta, aleluia, é por conquistas espirituais. Essa repressão romana que acontece à igreja do Senhor, ao evangelho de Cristo e à Palestina, isso aqui é a pressão de Satanás, a pressão do mundo contra a pressão da igreja. Satanás está funilando as coisas para o lado. Perceba, aleluia, as catástrofes estão acontecendo. A Bíblia diz que o vento é do Senhor, mas a destruição que vem do vento não. A chuva é de Deus, mas a destruição que
que o pai dele sofreu. Agora Jesus começa a passar e Jesus ouve que alguém está gritando à beira do caminho. Segundo a história, quando Jesus para e vira para ele. Jesus para e vira para ele, porque Jesus entende que não precisa só restituir fisicamente. Jesus vai restituir história. Jesus vai mudar o quadro de vida. Jesus vai pegar aquela página suja, virar e escrever uma nova história. Jesus hoje está parando para alguém aqui. Não, você não entendeu. Jesus hoje está parando para alguém aqui que está clamando há muito tempo, que está chamando há muito tempo, que está chorando há muito tempo. Jesus está mandando dizer que Ele vai mudar essa história de sofrimento aí, Ele vai mudar essa história de tristeza aí, e vai começar a escrever uma nova história na tua vida. Só você que acredita, na tua boca e agora o nome do Senhor. Aleluia. Aleluia. O que é que ele precisa para alcançar um milagre em sua vida? Ter fé. O que é que eu preciso alcançar? Aleluia. Está chorando porque está entendendo. Nós somos recepcionados aqui por um louvor dela. Nós somos recepcionados aqui por uma adoração que saiu da boca dela. Deus nesta noite está falando contigo, minha filha. Eu tenho visto o teu choro, o teu gemido. Sabe aquela profecia que você recebeu lá muito tempo atrás? Que alguém está apontando para você e falando, não vai conseguir, não vai dar em nada. Jesus hoje está dizendo, é questão de tempo. Eu vou fazer. Eles viverão para ver a glória de Deus sobre a tua vida. Aleluia. Só que Bartimeu precisa fazer alguma coisa. Deus atende alguém quando este alguém exerce fé. Quando este alguém tem um exercício de fé em sua vida. O que promove o homem de Deus, a mulher de Deus, o que promove quem tem ministério e chamada, não é a carteira, não é a credencial, não é o ser conhecido, o queridinho da igreja, do pastor. Isso não adianta. O que adianta é eu ter fé, seja pouca, muita, grande. O que eu preciso é ter fé e plantar onde? Em terra fértil. Que terra é essa? Jesus de Nazaré. Bartimeu, ele tem pouca, mas ele tem. Bartimeu, ele não tem vista, mas ele sabe quem passa. Todo mundo olha para Jesus e fala, lá vai aí um enganador, lá vai aí um charlatão, vai passando aí um que nasceu em Nazaré e está falando que é Messias. Aí a multidão aperta, oprime Jesus. A Bíblia diz que alguém vai para Bartimeu. Bartimeu está ouvindo um barulho de uma multidão passando pelo caminho. Segundo a história, agora o povo olha para Bartimeu e fala com ele, porque Bartimeu ele não enxerga, mas ouve. Aí o povo olha para ele e fala, olha, quem está passando aí é Jesus de Nazaré, é aquele que nasceu em Nazaré. Aqui estão dando a genealogia, aqui estão dando a filosofia terrena de Jesus. Talvez para que Bartimeu olhasse e falasse, coitado de você, você não é Messias. Não, Bartimeu não enxerga fisicamente, mas espiritualmente ele tem visão, porque ele fala, Jesus, filho de Davi. Ninguém falou para ele que era o filho de Davi. Quando se falava filho de Davi, estava anunciando que ele era o Messias prometido, era a geração eleita, era o da raiz de Jessé, aquele que foi prometido em Isaías. Então a palavra de Deus diz, aleluia, que ele começa a gritar, Jesus, filho de Davi. Isso aqui é atitude de fé. Eu não estou enxergando, mas eu preciso ver o meu milagre. Eu não consigo ver nada espiritual com o olho carnal. Se eu quiser ver algo, aleluia, espiritual, eu preciso sair dessa dimensão terrena, dessa superfície, aleluia, baixa, rasa, me aprofundar no oceano do Espírito. Ninguém alcança a promessa e propósito de Deus na tua vida sem exercer a tua fé, ainda que ela seja pequena. Se ela for plantada, algo diferente Deus irá fazer. A Bíblia vai dizer então que Bartimeu agora vai clamar, Jesus, filho de Davi. Bartimeu não tem vista, Bartimeu não enxerga, mas ele tem visão espiritual. Quando eu falo de alguém que tem visão espiritual, eu fico imaginando Sansão. Sansão era um homem forte, 7 tranças, matou 1000 com uma queixada de jumento. A história vai dizer que ninguém dava conta dele, correntes não o seguravam, cadeias não o seguravam, mas a palavra de Deus diz que quando ele tinha vista, ele começou a achar que era muito suficiente, que ele era capaz. Ele começa a regenerar, ele começa a desistir, a regredir a chamado e processo dele em sua vida. A Bíblia vai dizer que Sansão é preso, que Sansão é tomado como um palhaço. A história diz que arrancam a vista de Sansão.
diferente. Às vezes sai algo da sua vista física e você diz: Senhor, se afastou. Não, Deus está querendo que você se eleve para uma dimensão espiritual. Pelo Espírito e pela fé, eu posso ver anjos nesta casa. Pelo Espírito e pela fé, eu posso ver Deus trabalhando nesta casa. Pelo Espírito e pela fé, eu vejo Deus trabalhando e movendo na minha e na tua vida. Só você que acredita e tem fé. Abra a tua boca, dá um grado de glória para Ele. Primeira atitude de fé de Bartimeu. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, a prova das coisas que não se veem. Bartimeu não vê, mas Bartimeu tem certeza que vai receber. Tem Bartimeu aqui nesta noite. Tem Bartimeu aqui nesta noite. Ele não enxerga, mas ele tem certeza que vai. Sabe por quê? Porque quando eu fecho os meus olhos físicos, as minhas vistas espirituais são abertas. A história vai dizer que ele não vê, mas ele agarra. Que ele não está sentindo, ele não consegue, mas ele abraça. Ele entende o ministério messiânico de Jesus de Nazaré e abraça o Evangelho de Jesus. Segundo a palavra de Deus, Jesus então ouve que alguém está clamando diferente. O que é isso? É clamando com fé. A Bíblia diz que ele está clamando com fé, porque ele não está chamando o Nazareno, o filho de José e Maria, não. Ele está dizendo: o filho de Davi, como quem diz, o Messias, o chamado, o separado, o escolhido. Maravilhosa coisa é quando alguém reconhece o ministério de Jesus. Jesus tem um ministério quadrangular. Ele cura, salva, batiza, ele liberta. Eu digo mais, ele leva para o céu. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. E boa coisa é quando alguém reconhece o seu ministério. Segundo a palavra de Deus, é exemplo de tamanho e de quantidade de fé. A Bíblia diz que quando uma mulher cananeia chega a Jesus, ela chega dizendo: Jesus, filho de Davi. Apesar de demorar um pouquinho, ela é atendida. Por quê? Porque tem o tempo da fé, o tempo da exaltação, o tempo de Deus chegar, o tempo de Deus trabalhar. A Bíblia diz que a mulher chega até Jesus e diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim, minha filha está em casa miseravelmente endemoniada. E tem um diálogo, e tem, aleluia, ali um tempo de Jesus atuar. Mas quando a mulher fala com Jesus, Jesus entende que a mulher tem fé tão grande, que ela espera, que ela confia, que ela acompanha, que ela segue. Aí a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ela e diz: ó mulher, grande é a tua fé. Jesus está falando de fé grande, mas Jesus está falando, aleluia, também de fé pequena, que não importa o tamanho dela. Se você plantar ela no terreno certo, ela te tira dessa superfície e coloca você na profundidade espiritual. E quem tem profundidade espiritual recebe o batismo com o Espírito Santo. Não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem, aleluia, maledicência. Não existe tempestade que possa parar alguém que tem fé. O vento está batendo, ele está caminhando, o vento está batendo, ele está se erguendo como uma palmeira. O vento passa, ele se levanta e adora o nome do Senhor, porque ele sabe que por trás do vento, por trás da tempestade, porque ele sabe que depois do deserto vem o refrigério de Deus na tua vida. Vamos na atitude de Bartimeu. Que eu termino às 9, em nome de Jesus. Ele vai dizer que Bartimeu libera a sua primeira atitude de fé. Ele vê o que ninguém está vendo no casamento. Eu não posso vir para a igreja porque o pastor está olhando para a cabeça das coisas. Eu preciso vir para a igreja porque eu sei que o dono do milagre está aqui. Eu preciso vir para a igreja porque eu sei que Jesus está. Segundo a palavra de Deus, Jesus ouve ele chamar, vira-se e diz: quem é que está me chamando? E alguém tenta fazer o cego se calar. Alguém tenta fazer o cego se calar. Sabe o que é isso? Às vezes você está tentando orar e sempre tem alguém tentando você parar. Às vezes você está tentando buscar e sempre tem alguém tentando você desistir. Dificilmente tem alguém para te animar, para falar vai em frente, para falar siga, Deus é contigo. Mas muitas das vezes, até mesmo dentro da nossa casa, alguém se levanta e diz: você é louco, tá maluco,
vai para a igreja todo dia, não vejo nada mudar. Deus manda falar, aleluia, que no dia em que ele fizer, essas pessoas vão ficar de queixo caído, de boca aberta. Glória a Deus. Deus manda falar para você que tem algo grande aí vindo. É só você esperar o tempo dele. Glória a Deus, aleluia. É só você pegar a fé que você tem, seja ela grande, pequena, muito ou pouco, e começar a aplicar no terreno fértil que é Jesus de Nazaré. A Bíblia vai dizer que Jesus então sabe que ali tem alguém que crê nele. Embora toda a multidão não criasse, tinha um que cria. Então ele fala, manda vir. Chama ele. Mas ele é um cego que está à beira do caminho, para de não. Chama ele, irmão. Jesus conhece de longe o coração quebrantado e contrito. Jesus sabe o que você tem pedido. Jesus sabe quantas vezes você tem clamado. E às vezes a gente para e fala, Senhor, será que a minha oração não está sendo ouvida? Senhor, será que eu não estou sendo escutado no céu? Não. Continue orando. A Bíblia diz que um pouquinho de tempo que há de vir virá e não tardará. É o final moderno, sobrenatural para fazer. A Bíblia diz que Jesus manda chamar Bartimeu. Alguém vai lá e fala com ele, tem bom ânimo. Toca aí, alguém que está do teu lado aí. Toca alguém que está do teu lado, fala com ele. Existe remanescente na multidão. Tem bom ânimo. Tem bom ânimo. Glória a Deus. Alguém que diz, tem bom ânimo, está falando com ele, levanta, vai que ele tem algo novo para te dar. Glória a Deus. Quem falou isso com você ainda hoje, eu estou falando, viu? Levanta, continua a sua caminhada, não para, não desiste. Deus tem algo grande para fazer. Satanás está tentando parar você a todo custo. Tem gente pegando peça de roupa, tem gente pegando, aleluia, objetos dentro da tua casa. É gente mandando o seu nome para feitiçaria, para bruxaria, para tentar parar o ministério que Deus tem na tua vida. Mas o que Deus te prometeu é teu, e Satanás não vai tirar. Segundo a palavra de Deus, Bartimeu agora ao levantar, ele libera a segunda atitude de fé, levanta. E a Bíblia fala que quando ele levanta, ele abandona o quê? A sua capa. A Bíblia diz que ele, lançando de si a sua capa, ele vai ter com Jesus. Bartimeu sabia que ele precisava daquela capa. A capa cobria do frio, a capa cobria do sol. A capa do cego era a seguinte, era uma capa romana que era liberada para aquele que fosse deficiente. Ele precisava da capa porque a capa o habilitava a pedir esmola à beira do caminho. Então, onde ele estivesse, que alguém olhasse ele com aquela capa, ele estava habilitado. Alguém ia lá e jogava uma moeda. Alguém ia lá e lançava a moeda no chapéu dele, ou no bornai, alguma coisa que ele estivesse ali esperando. Então, olha só, a pressão romana, ela é tamanha que até a capa que o camarada usa para dizer que ele é mendigo, vem com a capa, ela vem com um símbolo romano. Ele usa uma capa que os romanos deram. Ele aceita a imposição romana, se abaixa à beira do caminho por muito tempo. Mas isso é até encontrar Jesus. Isso é até Jesus passar. Eu não sei como é que você chegou aqui hoje. Eu não sei como que você veio para cá hoje. Eu não sei como tem sido a tua caminhada. Eu não sei como você está estagnado à beira do caminho. Mas hoje Deus está mandando falar para você que Ele está arrancando a capa. É hora da capa cair. A capa do coitado, a capa da incapacidade, a capa da mediunidade vai cair hoje. E Deus vai começar a fazer coisas novas e sobrenaturais na tua vida. Aleluia. Ele lança a capa. Ele pega a capa e deixa para trás. Essa atitude é atitude de fé. Ele está dizendo, nunca mais eu vou precisar de você. Nunca mais eu dependo de você. A capa de Bartimeu fica para trás. Sabe o que é? Às vezes Satanás impõe algo na nossa vida. A imposição romana do inimigo é posta na nossa vida. E a gente fica assim, eu não consigo. Eu não sou capaz. Satanás coloca isso na nossa mente, porque fala comigo, deve falar com vocês também, fala comigo. Ele fala, não consigo, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. Isso é a capa romana, isso é a capa de Bartimeu. Eu me contento com o que me derem. Eu me contento com o jeito que a vida me levar. Mas Deus está falando para você que o que Ele tem para você está fora dessa caixa quadrada. Deus está falando que o que Ele tem para você está fora de Lídice. Deus está falando que o que Ele tem para você está fora desse país. Deus está falando que o que Ele tem para você está fora desse estado. É só você sair da capa
capa do confinamento, meu filho. Os horizontes vão abrir para a tua vida. Aleluia. Aleluia. Bartimeu podia ter escolhido ficar com a capa. Só que ficar com a capa para Bartimeu é ficar na zona de conforto. Estou sentado, estou comendo, estou bebendo. O pessoal manda para mim esmola e estou satisfeito assim. O romano diz que eu sou mendigo, eu vou ser mendigo. O romano diz que eu não consigo. Satanás fala para você que você é um coitado, você acredita. Satanás fala para você que você não vai sair do vício, você fala que não vai sair. Satanás fala para você que vai libertar teu filho, tua casa, teu esposo, tua mulher, e você não acredita. Aí quando vem o profeta de Deus e fala para você que Deus vai dar uma vitória para você, você fica todo preocupado. Você não toma posse da palavra. Onde é que está a tua fé? Está em Deus ou está no pão? Se está em Deus, solta teu grito aí. Passando por essa estrada aqui, voltando do serviço lá em Angra, eu estava conversando com um amigo e estava falando com ele, credo ele, que um povo pessimista, um pessimista, ele tem mais poder de persuasão que o otimista. Quer ver? Eu vou tentar pegar esse público sozinho. Aí chega um para mim e fala assim, vai que você consegue. Mas se chegar um pessimista e falar, não, você não vai conseguir, não, você não vai conseguir. Então, capaz até dar outro lado para ele e falar, me ajuda. Satanás é mais ou menos assim. Você não consegue sozinho. Você não está sozinho. Satanás é enganadinho quando ele fala que você está sozinho. Existe um Deus com você aí. Existe um Espírito que está vendo tudo que tem acontecido contigo, sabe? Aquelas vezes que as pessoas lançam no teu rosto que você é incapaz, que você não trabalha, que você era um drogado, que você era uma viciada. Isso é passado, querido. O presente que Deus tem para você é página nova. É uma virada na tua história, é uma virada na tua vida. A Bíblia diz que então ele sai da zona de conforto. Ele larga a capa e vai caminhando em direção do Mestre. Ele vai em direção de Jesus, esquecendo da sua capa, como quem diz, eu nunca mais vou, que em nome de Jesus, você saia daqui nesta noite dizendo, eu nunca mais serei um coitado ou uma coitada. Nunca mais a minha casa estará sob o jugo de Satanás, sob o peso do mundo, sob o jugo romano. Que você saia daqui nesta noite com a tua fé para dizer, a minha casa é do Senhor, a minha família é do Senhor, o meu filho é do Senhor, a minha história é do Senhor. Ele já pagou o preço por mim, e me você na cruz do Calvário. Aleluia. Terceira atitude de Bartimeu, para encerrar. A Bíblia diz que Jesus olha para Bartimeu e vê Bartimeu alcançar o que ele não estava vendo, dizendo, filho de Davi. Vê Bartimeu largar a capa, dizendo, eu nunca mais coloco a mão em você, nunca mais tu pula no meu ombro. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Eu espero que você esteja tentando em nome de Jesus. Glória a Deus. Bartimeu olha para cá e fala, nunca mais você vai andar sobre o meu ombro. Aí para finalizar, Jesus chama ele e pergunta para ele, que queres que te faça? Isso não é à toa, irmãos. Isso tem uma explicação, e a explicação está lá no início. Bartimeu fala assim, Senhor, que eu torne a ver. Senhor, que eu volte a ver. Só volta a fazer alguma coisa quem já fez esta coisa. Então Bartimeu antes ele via. Ele ficou cego por causa do jugo romano. Mas hoje eu quero falar para você que até a visão que a pressão romana impôs sobre a tua vida, que estava levando, Deus hoje está restituindo para a glória dele. Você que não conseguia enxergar nada além do seu nariz, além da sua frente, você que não estava conseguindo ver nada, eu quero te falar que no mundo espiritual Deus está preparando algo grande e soberano. Existe uma batalha travada aqui nesta noite para liberar a tua bênção, a tua vitória. Sabe o que é? Deus libera, Satanás trava. Aí existe uma guerra, uma batalha no espaço sideral. Aleluia, os demônios tentando impedir de chegar. Mas enquanto você manda a glória para cima, enquanto você libera a tua fé, enquanto você coloca a tua pregação, algo está acontecendo no mundo espiritual. Demônios estão caindo por terra, armas estão sendo desfeitas, bruxarias estão sendo quebradas, grilhões, cadeias, aleluia, nesta noite estão sendo rompidas.
gigante ele abraça. Quem tem fé, larga a capa. Deixa a capa e vai viver um milagre, um novo, o sobrenatural de Deus. Aí Jesus fala para ele: que queres que te faça? Ele diz que eu torne a ver. Jesus fala com ele: vai de Jesus, volta para Jericó, volta para o teu povo, a tua fé te salvou, a tua fé te curou. Está vendo como que a fé faz? A fé de Jesus não está falando assim, tipo, não. Jesus está falando assim, a tua fé, atitude de fé, movimento de fé. Quando você usa a tua fé, Deus faz viver você viver o seu sobrenatural. A Bíblia diz que quando Jesus fala com ele assim, vai, a tua fé te salvou. Eu imagino que Jesus vira para frente, continua caminhando. Mas o tradutor diz, vai para Jesus, Jesus para um lado e o cego para o... Como quem diz, te dei o milagre, você veio atrás do milagre, agora você pode voltar. Mas o tradutor aqui na minha Bíblia, na tua aí, ele fala que então viu e seguiu a Jesus pelo caminho. Eu vou encerrar aqui. A Bíblia diz que existem os 4 evangelhos, não é isso? São 4 evangelhos e sendo que 3 são sinóticos. 3 falam exatamente as mesmas coisas. Mateus, Marcos e Lucas, eles falam dos sinais, e João fala das palavras de Jesus, do andar de Jesus, o que Jesus fez. A história diz que Mateus, ele é um evangelista, testemunha ocular. Precisávamos ter 3 testemunhas para que se configurasse toda a verdade do povo. Então, João ou Mateus, ele é testemunha ocular, ele viu tudo que Jesus fez, detalhe a detalhe. Você vai observar em Mateus um grande contratempo para o texto que eu li. Quando você chegar em Mateus, guarde isso e leia em casa. Você vai ver que lá Mateus fala assim: existiam 2 cegos no caminho de Jericó, e Deus, Jesus curou 2 cegos, e pronto, final. Então, Marcos, por sua vez, ele é um evangelista que ele vai escrever aos gentios com detalhes, pequenos detalhes. O que ele quer enfatizar? Quem fez algo por Deus. Se você olhar Mateus que viu Jesus fazer, que estava com Jesus no momento, que é ocular, ele diz que tinham 2 endemoniados gadarenos, mas os 2 sinóticos agora vão dizer que existia um endemoniado gadareno, e aqui está a explicação. Eles estão dando ênfase sempre para alguma coisa. Exemplo, endemoniado gadareno, e que está sendo citado nos outros 2 evangelhos, a história diz que ele vai virar um pregador, ele vai tentar entrar no barco com Jesus, seguir a Jesus como cego. Aí Jesus fala com ele: não, volta para a tua terra, prega a minha palavra, anuncia o que te aconteceu. Então ele fica eternizado na história, ele fica eternizado no evangelho. A Bíblia diz que da mesma forma, Mateus cita 2 cegos, agora Marcos vai citar um cego de Jericó. Entendam por quê. Segundo a história, existiam de fato 2 cegos. Quando Jesus cura e fala: vai, a tua fé te curou, um volta, mas um segue. Aí o que acontece? O que segue Jesus tem a sua história eternizada. Mais uma atitude de fé é seguir o dono do milagre. Eu quero o milagre, eu quero a bênção, eu quero a vitória. Recebi a vitória, vai, continua andando com o dono do milagre. Aqui ele está renunciando agora a sua história antiga, renunciando a sua cidade, saindo do anonimato e andando com Jesus pro resto da tua vida e para a eternidade. O que acontece aqui é que a sua história está sendo eternizada através das suas atitudes de fé. Entenda em nome de Jesus. O que define a minha fé não é o fato de eu pedir, não é o fato de eu estar na igreja, é a disponibilidade que eu tenho de seguir o dono do milagre. Ele tem bênção para você, tem. Ele tem vitória para você, tem. Ele te dá assim que ele quiser. O negócio é você entender que sendo, aleluia, você crente ou não, eu dando glória ou não, eu adorando ou não, ele não deixa de ser Deus. Ele é Deus eternamente. Antes que eu nascesse, ele era Deus. Antes que eu nascesse, ele era Deus. Quando você morrer, ele continua sendo Deus. Se você nascer e morrer, vir agora, ele é Deus. O Deus dessa igreja, ele não barganha. Ele tem vitória, tem milagre, tem história para fazer na tua vida. Mas você precisa, antes de tudo, reconhecer que ele é Senhor dos senhores, Rei dos reis, está nesta terra e tem um objetivo. Fique de pé em nome de Jesus. Fique de pé que eu vou encerrar. Glória! Glória a Deus. Espera aí, Aleluia. Jesus é o